Olá, paz e bem a todos que estarão conosco durante mais esse encontro, mais esse papo filosófico, no qual vamos tratar da ideologia. A ideologia, ela é alguma coisa natural? A ideologia, ela é universal? Ou não existe ideologia natural e ideologia universal? A segunda pergunta pode ser respondida da seguinte maneira: não existe ideologia universal e nem existe ideologia natural, mas no decorrer da história, nunca existiu quem quisesse tornar natural a ideologia e, ao mesmo tempo, também tentar universalizar a ideologia? Então, é mais ou menos o que vamos ver no decorrer dessa aula. Então, num primeiro momento, nós temos aí o termo ideologia em sua origem, em sua gênese, então no começo aí do século XIX, designava um estudo científico das ideias, como elas foram se formando, quais são os fenômenos que ajudam a criar essas ideias, o que colabora para o surgimento das ideias. Então, esse questionamento, esse pensamento foi feito principalmente por Tracy, né? E o que se entende então? É que a ideologia é um conjunto de ideias que nós temos sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, sobre algum fato social, sobre a política. Então a ideologia é um conjunto de ideias que devem ser organizadas para que a gente possa tirar um pensamento que a gente possa utilizar individualmente, que a gente queira tornar esse pensamento uma ideia coletiva, ou alguma coisa que sirva para a coletividade. Então, verdadeiramente é isso que se trata do estudo das ideias. Agora, temos ainda o seguinte: no mesmo período histórico, também século XIX, o filósofo alemão Karl Marx cunhou inventou, né, um novo conceito de ideologia, uma conceitualização crítica do termo ideologia, designando-a como uma falsa consciência sistematizada da realidade social, da realidade política e da realidade econômica, com um objetivo, que é perpetuar a dominação da classe burguesa sobre a classe dos trabalhadores, por meio de um falseamento da realidade. Então, é mais ou menos aquilo que a gente pode chamar de neblina ideológica. Então, a ideologia é uma espécie de neblina, segundo o pensamento de Karl Marx, para camuflar a realidade. E esse pensamento não é só dele. Napoleão Bonaparte também, ele chegou a dizer que os historiadores querem colocar as ideias à frente dos fatos. Então, esse pensamento de que a ideologia não passa de uma neblina para ofuscar a realidade não é um pensamento simplesmente de um filósofo. Outros compartilham do mesmo pensamento. Então, dissociação proposital entre a realidade e as ideias, promovida pela burguesia como forma de driblar a apreensão da realidade pelos trabalhadores com o intuito de explorá-los. Então, qual é a finalidade última da ideologia? É justamente levar à exploração de uma classe por outra. No caso, a classe trabalhadora ser explorada pela classe burguesa. Então, esse é, segundo Marx, o grande intuito da ideologia. É justamente manter um sistema de dominação e exploração de uma classe sobre outra. Agora, continuando, os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, esse totalitarismo baseado, sendo base de um sistema político fundamentado no controle absoluto
de um partido, de um líder sobre toda a nação. E aí nós temos duas figuras históricas que são de grande importância para a nossa reflexão, que é a figura de Adolf Hitler e de José Stalin, né? São duas pessoas que tentaram fazer da ideologia algo natural e algo também universal. Então, o nazismo foi um movimento político e social marcado por ideias nacionalistas e extremistas que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nesse país. Em 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. O nazismo, por ele implantado, foi o grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros, foram perseguidas, aprisionadas nos campos de concentração e também mortas, né? A suástica, que é essa cruz aí que está nesse losango vermelho que nós temos aí ao lado e no círculo branco, então a suástica tornou-se o grande símbolo do nazismo. Então esse símbolo ainda é muitas vezes utilizado, ainda hoje, né, muitas vezes como um sinal de crítica, para criticar o nazismo, se mostra aí esse símbolo, mas há quem adote ainda aí nesse pensamento neonazista que ainda prevalece em alguns países do mundo como um símbolo muito importante para essa ideologia. Então nós temos aí a ideologia nazista um pouco mais detalhada nesse quadro. Então a ideologia nazista é bastante complexa e ampla. Então, abordando diferentes questões. Os grandes conceitos que fizeram parte do desenvolvimento dessa ideologia são os seguintes. Então, o antissemitismo. Então, combatia os semitas, né? Principalmente os judeus, né? Que eram de origem semitas. Antiliberalismo. Então, não gostavam muito do John Locke, né? Daquele negócio da ideia da livre iniciativa, aquela coisa toda, também de Adam Smith, quando vai falar da questão do liberalismo econômico. Antibolchevismo, né? Então, por quê? Porque condenavam o socialismo, principalmente aquele modelo que havia sido colocado na União Soviética. Então, também o racismo. Então, uma das características era o racismo, a ideia de raça pura, por exemplo. Exaltação da guerra. Então, a guerra era um meio para impor ideias e para segurar aquilo que se queria colocar como regime. Eugenia. Ideal de purificação da raça. Bom, aqui eu queria dar uma parada, porque a gente quer fazer um pouco um elo com o Brasil também. Aqui no Brasil, aí entre 1930 e 1950, também se teve uma ideia de eugenia, baseada até num pensamento de um romancista brasileiro, Oliveira Viana, que achava que a gente precisava ir casando os brancos com os negros, depois os mulatos com os brancos, até todo mundo se tornar branco, não é? Então, uma espécie de considerar a raça branca, né, como se fosse a raça pura, a raça ideal, até porque o nosso querido Euclides da Cunha também dizia que os negros, os índios e os brancos estão em estágios diferentes de evolução. Então a coisa não perpassava o pensamento de um único pensador só, né? Então outras pessoas também pensavam, inclusive aqui no Brasil, essa ideia de eugenia, a melhora da raça, né? Enfim, a melhora da sociedade humana a partir dessa ideia de eugenia. Então, a eugenia é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes facetas da ideologia nazista, né? Agora, exaltação da raça germânica. Então, além dessa eugenia, a purificação da raça, eles achavam que a raça ariana era a raça pura e aquela que deveria prevalecer. Nacionalismo extremo, desejo de expansão territorial, desprezo pelas artes modernas. Aqui eu queria fazer de novo outro elo com a atualidade.
Então, nós temos hoje, na atualidade, muita gente aí, até nas redes sociais, condenando os artistas. Ah, porque agora, nesse novo governo, a gente pode ter um financiamento muito grande da arte. Meus amigos e minhas amigas, eu quero lhes dizer o seguinte: a arte, ela sempre foi financiada. Você imagina um artista da magnitude de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, eles precisaram de financiamento, então tem que ter dinheiro para os artistas, sim senhor e sim senhora, porque a arte ela precisa ser financiada. A arte é a alma de uma cultura. E principalmente aí nesses regimes totalitários, especialmente no nazismo, o desprezo pelas artes, principalmente pelas artes modernas. Parece que só tinha um pouco de valor a arte antiga, enquanto que nós precisamos manter, né, de certo modo, a alma de uma cultura. Então, essa que é a verdade. Agora, Stalin, por sua vez, é definido pelos historiadores como um dos grandes pensadores do que nós chamamos de stalinismo. E stalinismo é definido pelos os nossos historiadores, tanto do passado quanto da contemporaneidade, como sendo um regime totalitário que existiu na União Soviética, principalmente aí entre 1927 e 1953, muito embora ele tenha sido esboçado bem antes, e foi construído por esse líder que a gente acabou de falar, né, Stalin. Esse governo realizou transformações profundas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e realizou uma implacável perseguição aos seus opositores ou aos seus supostos opositores. A coletivização das terras passou a ser uma das coisas também implementada, a industrialização. Então, foram coisas que passaram a estar presentes, mas houve também uma resistência ferrenha ao nazismo e aquela perseguição a quem o regime achava que era adversário, embora em alguns casos tivesse expurgado até companheiros de luta. Os crimes cometidos durante o stalinismo só foram assim denunciados, só vieram à tona após a morte de Joseph Stalin. Ora, assim como no nazismo, nós temos também uma ideologia, alguns aspectos dessa ideologia. Então, a economia controlada inteiramente pelo Estado, governo, então, uma espécie de governo baseado unicamente na vontade do líder e uma espécie de culto à personalidade, aí no caso de Stalin, criação de um grande aparato de propaganda política, criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime ou a supostos opositores, perseguição à religião, então as religiões passaram a ser proibidas, militarização da sociedade, burocratização do serviço público e imposição da censura e por aí vai. Então, são muitas coisas que foram impregnadas por esse regime também, que pretendia ser uma ideologia natural e uma ideologia universal. Então, nós vamos ter a crítica de Hannah Arendt, então, que vai acontecer aí em 1940. Então, ela, de certo modo, faz uma descrição, reproduzindo um pouco a descrição desses regimes, analisando o nazismo alemão como exemplar de um novo regime de governo nunca antes visto em nossa história, que contava com o apoio das massas, uma ideologia coerente com o terror, culto ao mal absoluto, erro nas comparações mais simples, mais fáceis, monstruosidade. Então, o que nós temos aí? O Maquiavel, no livro O Príncipe, ele tentou explicar lá várias formas de governo, por que eles ascenderam e por que fracassaram. Hannah Arendt vai dizer, nunca ninguém viu nada igual, nada parecido com essa monstruosidade que nós temos agora. Arendt também criticou o stalinismo, que após a Segunda Guerra Mundial praticou assassinato sistemático de vítimas inocentes, adversários, inimigos políticos e, como já foi dito anteriormente, também perseguiu religiões.
perseguiu e queria mesmo expurgar a religião do território, enfim, da nação. Bom, então agora nós vamos lidar com uma questão pertinente a esse assunto tratado até agora, que é a seguinte questão. Sob a crença nazista em leis racionais, como expansão da lei da natureza, está a ideia de Darwin do homem como produto de uma evolução natural que não termina necessariamente na espécie atual de seres humanos, da mesma forma como, sob a crença bolchevista, numa luta de classe como expressão de lei da história, está a noção de Karl Marx, né, da sociedade como produto de um gigantesco movimento histórico que se dirige, segundo a sua própria lei de dinâmica, para o fim dos tempos históricos, quando então se extinguirá a si mesmo. Então, quer dizer que esse movimento, quando chegar à sociedade comunista, vai ser extinto, vai acabar a ideologia de classe, vai acabar também o Estado não vai se tornar mais alguma coisa necessária, vai deixar de ser necessário. Então, de certo modo, marca o fim da história. De certo modo, marca o fim da história. Então, que característica ou característica pode ou podem ser atribuídas ou atribuídas à ideologia no seu uso pelos regimes nazistas e stalinistas? Então, nós vamos ter aí a letra A, naturalização e universalização. A ideologia trata o processo histórico como se seguisse a mesma lei, adotada na exposição lógica da sua ideia. Letra B. Rigor científico. É possível ler em Darwin e em Marx núcleos de uma ideologia totalitária, porque ambos foram, de fato, ideólogos da dominação política, do racismo e do antissemitismo. Então, ideologia de uma certa dominação, sim. Agora, não me parece haver nada de racismo no pensamento de Karl Marx, e muito menos no de Darwin, que falava da evolução de toda a humanidade, não apenas de uma parte da humanidade. Então, ele falava da evolução das espécies. Letra C. Rigor científico, a ideologia pretende alcançar o conhecimento dos mistérios do curso histórico, o passado, o presente e o futuro, em virtude de uma chave lógica inerente às suas ideias? Então, claro que não, porque, na verdade, rigor científico, então, não existe, embora que os dois tenham pretendido colocar suas ideias como sendo ideologias definitivas e universais. Mas isso não tem rigor científico, e não é diretamente disso que está se tratando. Letra D. Lacuna por quê? A ideologia supõe o recalcamento de um real que não é introduzido no campo significante. O real em questão é que o extermínio em massa é realmente realização do bem da espécie. Então, não é disso que se trata. Então, os dois não estão concorrendo com esse mesmo pensamento. Letra E. Naturalização e lacuna, a ideologia é uma ilusão, o que não significa que seja falsa, o que justifica o fato de a polícia alemã declarar-se inocente, assumindo ter executado sentenças pronunciadas por uma lei superior. Então, de novo, nós temos aqui nada de lacuna, né? Nada de neutralização, porque, na verdade, toda ideologia ela é engajada, não existe ideologia neutra. Isso é uma falsidade. Então, nós vamos ter aí como resposta a letra A, então a naturalização e universalização. Então, essa é uma questão muito séria, mas não é a única, nem a definitiva, não é a única e talvez nem a mais importante que vai tratar dessa questão da ideologia. A ideologia, ela pode ser tratada em diversos outros momentos, de diversas outras formas, porque, de qualquer maneira, seja a classe média
seja a classe baixa, seja a classe mais bem abastada ou a classe rica, cada classe tem a sua ideologia. Agora, a gente tem que ter sempre aquele cuidado para que as ideias prevalecentes em uma época não passem das ideias daquele que domina e torne isso um fechamento histórico definitivo. Então, nem a ideologia é natural e nem ela é também universal. Então, eu agradeço aí a participação de todos em mais essa nossa videoaula. E aí eu quero que vocês acessem aí a nossa plataforma para que possam ter um aprofundamento disso que está sendo tratado. E no próximo encontro nós vamos tratar do poder da publicidade. Estão todos convidados, então o professor Isaías aqui se despede com o auxílio da FOFA, que tem colaborado muito no nosso trabalho, fazendo aqui a leitura gestual de tudo que tratamos. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.